Bem-vindo ao tutorial do Radar LCC. Eu sou o Felipe Bredotti e neste vídeo vou te mostrar na prática como usar o sistema e explorar suas principais funcionalidades. Essa é uma ferramenta em nuvem para analisar o custo do ciclo de vida de ativos físicos, ajudando empresas a tomar decisões de investimento mais seguras e sustentáveis. Com ela, é possível simular cenários, comparar investimentos e enxergar o impacto financeiro de cada escolha. Vamos lá. Eu vou começar aqui, pessoal, um novo estudo de um novo equipamento. E aqui no radar, vocês podem perceber que existem 5 telas onde a gente pode navegar no sistema, no estudo referido, tá? A primeira tela diz sobre o cadastro do ativo físico. É lá onde nós vamos colocar as informações iniciais para identificar o equipamento, o qual a gente está fazendo o estudo do LCC, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um ativo de utilidades, é um compressor de parafuso, tá? Que a gente vai usar aqui para fazer o nosso primeiro estudo. E vocês podem ver que eu identifico aqui o setor onde ele está instalado, o nome do ativo, o ID do ativo, que é o código dele. Aqui poderia ser qualquer código que o seu sistema gera, né, do seu equipamento. Vou colocar aqui, por exemplo, CP02. O ano de aquisição do equipamento, por exemplo, 2018. Vou dizer que o ano, que a expectativa de vida do fabricante para esse ativo é de 20 anos, mais ou menos, tá? A taxa de depreciação para esse ativo de 10%, geralmente é 10% para ativos físicos, mas a depender do tipo de ativo e onde ele estiver instalado pode ser um pouquinho diferente. A gente precisa também informar a taxa de perda de valor ao ano. Aqui eu vou informar 5%, a título de exemplo apenas também, tá? Mas essa taxa é uma taxa que ela é aplicada sucessivamente, sempre no valor do último ano deste ativo, no valor como se fosse um valor de revenda, um valor de mercado deste equipamento, tá? Mais adiante, nós temos também que informar aqui o início da operação do ativo. Para simplificar, eu vou assumir como se fosse o ano de aquisição também, né? Então, 2018 lá em cima, logo aqui, e início da operação também 2018. O ano do estudo, vocês podem ver que ele é preenchido automaticamente, 2025. E aqui nós temos mais outros 2 campos muito importantes, que são, respectivamente, a taxa mínima de atratividade e a alíquota do imposto de renda, tá? A taxa mínima de atratividade, ou TMA, é uma informação muito importante que diz respeito sobre o risco, né, o apetite ao risco da empresa em relação a seus investimentos, tá? E a alíquota do imposto de renda, geralmente, cai na casa dos 25% para pessoa jurídica no Brasil, né? Então, fica mais fácil aí preencher também, visto que é um valor, em média, praticado pelo mercado, algo entre 20% e 25%, tá? E o último campo dessa tela aqui inicial do cadastro do ativo é o motivo da escolha do ativo físico, né? É um campo que sai no relatório, ele não tem muita importância assim para o estudo em si, para a matemática por trás do software, da ferramenta, tá? Mas é um campo que vai sair no relatório, justifica o início da conversa, o porquê ter escolhido esse ativo, né? Eu vou dizer que é um compressor de ar que apresenta frequência alta de falhas funcionais, tá? Acima de uma média histórica ali nos últimos 24 meses, só vem ali subindo essa taxa de falhas, tá? Então, primeira tela aí de cadastro do ativo, tá? A segunda tela, pessoal, já é a tela dos investimentos CAPEX, que são aqueles investimentos é o custo de capital, que a gente costuma chamar, né? Tudo aquilo que agrega valor ao nosso ativo vai ser informado aqui nessa tela, tá? Por que isso? Porque isso é importante no estudo de LCC, né? O CAPEX é todo aquele valor que, como eu já disse aqui, agrega valor ao ativo, e é importante conhecer porque a gente vai entender o quanto do valor dele
está representado ao longo do seu ciclo de vida em comparação com os custos de operação, né, os custos de operação e manutenção, na verdade, que estão compostos lá na fase do OPEX, que aí seria já a nossa terceira tela, tá? Mas aqui nessa segunda tela ainda, do CAPEX, nós temos que informar aqui o valor de aquisição desse ativo, que eu vou dar um exemplo aqui de R$ 200.000, né? Custos de instalação, vou considerar aqui como 10% do valor de aquisição. O custo de comissionamento, a fase de testes, laudos, liberação do ativo, vou considerar R$ 10.000, tá? E a depreciação, vocês veem que ela é calculada já de forma automática. Por quê? Eu informei na primeira tela a taxa de depreciação desse ativo em 10%, e já que 10% de 200 mil é 20 mil, então aqui está o valor de R$ 20.000, tá bem? Esses valores aqui, pessoal, são muito importantes para a gente iniciar o estudo do LCC, tá? Felipe, mas eu não tenho o custo de instalação, eu não tenho custo de comissionamento. Na minha nota fiscal, no ano de aquisição do ativo, veio apenas ali o valor total, no valor de aquisição. O que que eu faço? Recomendação é informar tudo junto aqui no valor de aquisição, tá? Não vai fazer muita diferença assim nos cálculos, porque o valor do ativo geralmente é bem maior do que esses outros dois valores aqui de instalação e comissionamento, tá? Mas se houver a possibilidade de separar, é interessante, tá? Porque a depreciação, ela é aplicada sobre o valor dos bens, e instalação e comissionamento não são bens, são muitas das vezes serviços, né? Então, por isso que a gente geralmente não aplica a depreciação em cima desse valor total, uma vez que eu possa separar em duas categorias. Caso eu não consiga, mais uma vez, você pode inserir tudo junto aqui na aquisição e a depreciação vai ficar calculada em cima de tudo isso. Mas, como eu disse, são valores mais baixos do que a aquisição, então não tem tanto problema assim, tá? É, Nós também temos essa parte de atualização patrimonial, que é uma parte bem interessante aqui da nossa ferramenta, tá? Do Radar LCC. Aqui, pessoal, em alguns momentos, a política da empresa, ou alguma política de investimento do governo estadual, federal, permite que certos tipos de ativos tenham o seu valor incrementado, valorizado, tá? E por conta disso, a gente colocou aqui uma parte da atualização patrimonial na ferramenta que diz respeito ao seguinte: como que ela funciona, na verdade, né? A gente insere aqui no ano que foi dado esse crédito, né, para o ativo, vamos dizer assim, de uma valorização do seu capital e o valor que foi concedido naquele ano para aquele ativo ou para aquele grupo de ativos ou qual a parcela que ele recebeu, né? Dessa forma, a gente vai considerar que em 2023, nesse exemplo, o nosso ativo teve uma valorização em CAPEX, em custo de capital, de R$ 50.000, tá? E se eu não tiver de outros anos, eu deixo em branco. Simplesmente. A ferramenta funcionaria até se a gente não informasse nenhum valor aqui, nesse ano de 2023, tá? E, para finalizar, essa segunda tela das informações CAPEX, na verdade, é a primeira que nós estamos inserindo valores, né? É a segunda da ferramenta aqui do Radar LCC. Nós temos um campo, pessoal, para informar melhorias e reformas que o nosso ativo recebeu ao longo dos anos, desde aquele ano de instalação e início de operação, tá? Como que funciona essa parte aqui da ferramenta, tá? Vocês podem ver que nós temos um botão aqui de adicionar, que ele vai acrescentando linhas embaixo, né, uma embaixo da outra, para melhorias e reformas que eu for ali informar para esse meu ativo, tá? Qual que é a lógica do nosso software aqui no momento, né? A gente informa o ano em que houve esse investimento, esse aporte em CAPEX para valorizar o ativo como uma melhoria ou uma reforma. A gente vai informar o valor que foi investido. No caso aqui eu vou dar um exemplo de R$ 15.000, por exemplo. E aqui, pessoal, que está o pulo do gato, que está a graça dessa ferramenta também. Por quê? Eu posso usar esse campo para informar investimentos que eu já fiz no passado, tá?
E aí, se você a partir dali conhecer os custos OPEX e eles são reais, você vai considerar que teve redução de 0% em custo com operação, manutenção planejada e manutenção não planejada, tá? Agora, se nós estamos falando de um custo, de um investimento que vai reduzir custos para o futuro, eu tenho que escrever aqui, por exemplo, né, que esse investimento aqui em 2020 de R$ 15.000, projetei lá uma redução de custo com operação em 5%. O que são custos com operação aqui para o radar LCC? Custo com homem-hora, equipe de operação dedicada ao ativo, e custo com energia, sendo ela química, sendo ela elétrica, sendo ela qualquer tipo de energia que você utilizar para fazer esse ativo funcionar, tá? Na manutenção planejada, nós podemos também estimar uma redução do custo. Vou considerar aqui, por exemplo, 10%, e para manutenções não planejadas, 15%, tá? Se eu precisasse apagar os dados aqui, tem a nossa borrachinha para limpar essa linha. Se eu quisesse adicionar outras linhas, outros investimentos em outros anos, poderia clicar aqui no botão de adicionar, que ele trabalharia também tranquilamente, tá? Então aqui nós temos a tela do CAPEX. E para finalizar, a inserção de dados, porque a gente vai inserir dado apenas até a terceira tela, tá, gente? Que é do OPEX, a tela número 3, sendo que as duas últimas telas do custo anual equivalente e do relatório são telas que são geradas a partir do cálculo e geram o resultado, né, do estudo. Nós temos aqui, ano a ano, desde o ano ali de início da operação do ativo, que no nosso caso é 2018, como informado na primeira tela, até, veja bem, 40 anos depois, lá para 2058, a estimativa de valores OPEX relacionados à operação, categorizados em operadores mais energia, e manutenção planejada e não planejada, que está separado aqui entre mantenedores e materiais e serviços, tá? Essa parte aqui, pessoal, funciona da seguinte maneira: eu preciso, né, conhecer apenas um ano com valores inteiros desse ano. Eu preciso conhecer todos os valores de um ano, pelo menos, porque a ferramenta ela vai com base na taxa de inflação real ou projetada do Banco Central, ela vai calcular para mim para frente e para trás, né? Se, por exemplo, eu conhecesse os valores aqui de 2021 apenas, e informasse eles nesse momento, ele ia calcular para mim de 2020 até 18, fazendo um processo retroativo, e um processo para o futuro a partir de 2022. Iria estimar esses valores com base na inflação dos anos respectivos, tá? Eu vou fazer um exemplo mais simples aqui com vocês, onde eu vou informar os valores para 2018. E aí, com base nos valores de inflação dali para frente, ele vai estimar 2019, 2020, 21 e até lá 2058, tá? O que é importante aqui, pessoal? Sempre que virar o ano e você já tiver o conhecimento dos valores reais que você vai ser, que já foram praticados neste ativo na categoria respectiva, seja energia, materiais e serviços, com manutenção planejada ou não planejada, com mantenedores, que é homem-hora, por exemplo, né? Você vem aqui e altera para os valores reais, porque o estudo ele pode responder ao valor real praticado que você está inserindo, tá? Só que assim, como nós não temos os valores lá do futuro, a gente precisa estimar de alguma maneira. E nós estamos usando aqui, nesse momento, a abordagem mais simples, que é com base na taxa de inflação, tá? Vamos ao exemplo então. Chega de falação, vamos voltar aqui para a calculeira, né? Então aqui, ó, com operadores, vamos supor que eu tive um custo de R$ 15.000 em 2018. Com energia, foi um custo de R$ 8.000, por exemplo. Exemplo, tá, pessoal? Mantenedores, R$ 18.000. Em manutenção planejada, né, aquelas que são preventivas baseadas em condição ou preventivas baseadas no tempo, por exemplo.
Materiais e serviços, R$ 10.000. Mantenedores não planejados, R$ 22.000. E materiais e serviços, R$ 15.000 também para a parte de manutenção não planejada, tá? Uma vez, pessoal, que nós preenchemos um ano inteiro, né, com todos os valores do ano, habilita aqui para nós a calculadora para o cálculo de demais valores. Por eu ter inserido apenas um ano, ele já calcula direto, sabendo que apenas aquele ano possui valores inseridos reais, tá? Caso nós tivéssemos mais de um ano com dados inseridos, ele ia me pedir uma referência para dizer qual ano eu quero usar de referência para calcular os demais anos que eu não possuo valor, porque a ferramenta também ela jamais vai sobrescrever valores que já existem, tá? Ela só vai sobrescrever, na verdade não é sobrescrever, né? Ela vai estimar valores que eu não inseri manualmente, tá? Aquilo que foi inserção manual são dados reais e ela vai considerar aquilo como real para o estudo. Aquilo que não foi inserido manual são valores que podem ser estimados, tá? E aqui já temos as estimativas de todos os custos OPEX nos 40 anos de visibilidade desta ferramenta, que é o Radar LCC, tá? Agora a gente salva e avança. Ele vai me perguntar se eu gostaria de consumir um dos créditos que eu tenho aqui na minha conta, porque o LCC é um sistema que trabalha com a aquisição de créditos e cada estudo que você faz para o ativo e para cada ativo é um crédito que você consome, né, do seu banco de créditos, vamos dizer assim, né? E é que eu posso concluir o meu estudo. E olha só que interessante, ele já aparece aqui para mim na tela 4, na curva do custo anual equivalente, o resultado gráfico do meu estudo, dizendo que o menor custo anual equivalente deste exemplo, desse exercício, está aqui no ano de 2027. Ou seja, é o ano onde meu ativo vai entregar o seu melhor valor, onde, na média, né, distribuída entre CAPEX e OPEX, é o ano em que, na média, eu gastei ou irei gastar menos com este ativo, terei custos menores equivalentes, tá? E a partir desse ano, esse CAI começa a subir, né? O CAI, que é o custo anual equivalente, começa a subir. E então você começa a ter uma perda de valor deste ativo, sendo que a substituição ela poderia ter sido aqui pensada próximo deste deste intervalo aqui, 2026, 27, 28, onde estrategicamente meu ativo ainda não tem custos de operação tão grandes assim, ou pelo menos não tão preponderantes quanto o custo CAPEX de aquisição, tá bem? Ele mostra aqui para nós a curva, mostra o momento onde eu tenho esse ano de geração de maior valor e me apresenta aqui um botão de gerar relatório. Quando nós geramos o relatório, o sistema já entende que eu quero preparar um documento desse meu estudo, que é o relatório para esse equipamento, para esse estudo de LCC, para apresentar, né, para alguma, para gestão, para engenharia, para outro setor, né, para alguma reunião. E aqui você tem todas as informações que foram inseridas, tá? No estudo deste ativo. Então, você tem lá o ano de aquisição, ano de estudo, taxa mínima de atratividade, entre outras taxas. Você tem aqui o investimento inicial do ativo, que é aquele valor de aquisição, mais instalação, mais, né, o comissionamento que você teve. Você tem aqui o ano onde teve investimento em reformas e melhorias. Você possui aqui também, até o ano vigente, a estimativa de alguns custos, né? OPEX, sendo que nós sabemos que 2018 foi o ano que nós inserimos os valores reais desses custos, né? Mostra aqui também outras informações relevantes para nós, né? Como, por exemplo, uma base para valor de revenda desse ativo, né? Em 2025, depois de 7 anos de operação desse ativo, desde 2018, por exemplo, né? Ele mostra aqui a curva também para nós novamente e um texto de conclusão que vai me apresentar se a nossa vida útil remanescente do ativo, que é a RUL, a Remaining Useful Life,
calculada se ela é negativa, neutra ou positiva. Como o ano, né, onde nós estamos ali optando pelo investimento numa substituição ou reforma grande do ativo, é o ano seguinte daquele ano 2027, que é o ano que ele gera o maior valor, né? Ele diz para mim que a ROL é positiva. Então, a vida útil remanescente por LCC que eu tenho para esse ativo é positiva, porque nós estamos em 2025, então eu tenho ainda 3 anos para elaborar uma estratégia, né, para esse meu equipamento. Caso ela fosse em cima do ano 2025, seria uma ROL neutra. Se a minha curva do LCC, do custo anual equivalente, já tivesse ali com o ano com menor CAI antes de 2025, quer dizer que o ano de melhor entrega de valor do meu ativo já se foi, né, já passou. Então, nossa ROL seria aí negativa, tá? Mas aí, pessoal, é, o radar LCC funciona basicamente assim, tá? É claro que nós temos aí outras possibilidades de simular investimentos, outros tipos de inserção de valor, você conhecendo valores de mais de um ano, né? E assim por diante. Mas eu espero que tenham gostado aqui desse tutorial. Tutorial um pouco mais rápido, um pouco mais sucinto, mas se quiserem um pouco mais de informação sobre a ferramenta, fiquem à vontade para nos contatar, tá bem? Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.